Superior Eleitoral. Notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciem o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que veiculou. Paraná é o terceiro estado com mais casos graves de dengue. Tudo isso e muito mais a partir de agora. É notícia, é credibilidade, é opinião. RN Dia Paraná, na Jovem Pan News. 11h07. A gente vai começar o jornal essa hora falando sobre uma ideia bastante polêmica que provavelmente não vai dar resultado, né? Mas o deputado estadual apresentou um projeto aí para cortar o número de cargos comissionados na Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado propõe, então, extinguir aí esses cargos e limitar a criação de novas vagas de trabalho na Assembleia Legislativa. São projetos do deputado Homero Marquesi. O deputado diz que não faz sentido manter tantas vagas abertas na Assembleia. Vamos ouvir. Nós apresentamos na semana 3 projetos com a intenção de limitar o número de cargos em comissão aqui na instituição. O primeiro deles vai limitar 2 cargos comissionados por comissão da casa. Hoje nós temos comissão com 15, 20 cargos, 10 cargos, quando o trabalho é muito pequeno e não faz qualquer sentido. Então, com exceção da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com o nosso projeto, as demais terão apenas 2 cargos comissionados para assessoria. O segundo projeto acaba com a CPI das ONGs, que está existindo de fato aqui na Assembleia ainda, mas já foi extinta de direito pelo Tribunal de Justiça há muito tempo, mas não se sabe por que motivo ainda mantém 2 pessoas trabalhando e recebendo aqui como cargos comissionados. E o terceiro projeto põe fim ao bloco parlamentar da erva mate e aos seus 11 cargos comissionados. Um bloco foi criado no passado para um produto que é importante no Paraná, sem dúvida nenhuma, mas que não faz sentido ter um bloco exclusivo seu, ainda mais com uma assessoria tão grande. A gente está com esse projeto tentando extinguir. Pois é, a gente ouviu aí, né? 11 cargos comissionados para debater sobre a erva mate no Paraná em 2022, Ivaroli. Uma indústria já extremamente consolidada no nosso estado, E né? Que não precisa disso. 11 cargos comissionados em um dos projetos, né? E além do mais, a gente sempre espera aquela eficiência que se diz ser do setor privado, né? Fazer mais comandos. Então, a ideia de limitar é muito boa. Agora, por outro lado, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, do PSD, já falou o seguinte, que é muito difícil que essas sugestões todas aí tenham algum resultado prático. Vamos ouvir. Eu quero crer que dificilmente possa prosperar um projeto dessa natureza, até porque há uma certa indiferença em relação aos parlamentares, a própria atuação do deputado Homero aqui dentro da casa, é um parlamentar que infelizmente tem polemizado demais diante dos senhores deputados, mas enfim, é um direito dele apresentar e o momento político, com certeza, também ele propicia a apresentação de um projeto dessa natureza. Ele teve tempo, durante quase 4 anos, de propor uma iniciativa dessa e não apresentou. Então, agora nós estamos diante de um momento eleitoral. É muito fácil fazer a apresentação de um projeto como este, porque é jogar para a plateia, quando sabe que dificilmente pode prosperar. Então tá aí, os dois lados da moeda, né? A gente lembra que o Homero Marquesi é um deputado bastante polêmico, ele já conflitou muitas vezes com outros deputados em plenário, inclusive bateu boca recentemente aí com colegas, com a intervenção do próprio presidente da Assembleia, chegou a ser bastante criticado quando se posicionou contra a criação da bancada feminina da Assembleia Legislativa, ali foi chamado de machista pelas colegas, apresentou essa proposição, que realmente trata de uma ideia interessante. Todo mundo gostaria, né, de saber se é possível enxugar cargos na Assembleia, mas o presidente da Assembleia diz que é um momento eleitoral, então estaria sendo uma ideia oportunista e jogando para a torcida. Então a sugestão do deputado, para a gente fechar aqui o raciocínio completo sobre essa história, acontece depois daquele debate intenso e acalorado a respeito da criação de mais 542 cargos comissionados na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Justiça e no Ministério Público. E para explicar direitinho para você, ouvinte, o cargo comissionado é aquele em que não tem concurso, seleção, nenhum tipo de critério. Você tem um padrinho, você conhece alguém importante, essa pessoa te indica para o cargo, talvez você não tenha nem a capacitação profissional técnica, vamos dizer, para a função, né? E aí, de qualquer maneira, mas tá lá recebendo muito bem, porque o cargo comissionado, em geral, ele tem uma boa remuneração, né? Simplesmente por você conhecer alguém importante. Então, seriam mais 542 cargos que eles querem criar, custando 100 milhões de reais por ano, no momento em que a gente fala em corte de gastos e economia. Só que mesmo com as
críticas de vários setores da sociedade. Essa ideia acabou sendo aprovada pelos nossos deputados estaduais aqui do Paraná, com poucos votos contrários. O Homero Marques, inclusive, né, e o Tadeu Venere, eu acho que foram os dois que se posicionaram contra. E aí, na última semana, esse projeto, essa ideia estava nas mãos do governador Ratinho Júnior, para que ele eventualmente desse ok, sancionasse ali a criação desses cargos. Ele devolveu sem assinar para a Assembleia, e o presidente da Assembleia, esse que está falando que a ideia do Homero Marques não vai colar, porque é um ano eleitoral, ele está jogando para a torcida, está nas mãos dele, na verdade, decidir aí se vai criar ou não e formalizar a abertura desses novos cargos, Riva. Faz sentido? Obviamente que a ideia do deputado ele já deve ter apresentado, sabendo que não ia dar em nada, né? Queria agradecer primeiro ao deputado Homero Marques. Ele era vereador, né, na cidade de Maringá e se tornou deputado, porque ele ouve a gente. A justificativa dele foi exatamente a justificativa que nós sempre damos aqui, né, Rafa? A CPI das ONGs, a comitiva do mate lá, aquela coisa toda, que não tem sentido você ter 11 funcionários. Então, muito obrigado por ouvir aqui a Jovem Pan News Curitiba, o vereador Homero Marques. 2, dá para ver que ele é odiado pelos outros deputados, né? Isso fica muito claro. Nas falas do deputado Ademar Traiano, fica muito claro que ele foi rejeitado pelos seus pares na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná por ser polêmico demais. Por ver que essa história da antipolítica, amigos, amigas, o sistema político não aceita quem entra com discurso antipolítico. Ou se desdobra e entra no jogo, ou politicamente morre. Que conseguiu o vereador, eu tô com ele na cabeça ainda lá em Maringá, o deputado Homero Marques até agora? Nada. Nada vezes nada. Age politicamente? Age, óbvio que sim. Ele quer incitar o debate de novo. Para sobreviver na Assembleia Legislativa, ele precisa ir pro confronto. Ele precisa ir pro enfrentamento, Rafael, senão ele não sobrevive na Assembleia. Ele não tem projeto aprovado, ninguém ajuda. Ninguém ajuda. Exatamente por essa postura. Mas, com interesse político ou não, podia ser um projeto que poderia passar esse, né? Distinguir esse monte de cargo que não tem ninguém lá fazendo nada. E um ponto, né, Riva? Sendo ano eleitoral, jogando pra torcida ou não, nunca ninguém discutiu isso. Que eu me lembre, apresentou dentro da própria casa para diminuir. Só para aumentar. Para aumentar a gente vê sempre, né? Isso. E tá certo que vão aumentar. E você não tenha dúvida. Ele veio do TCE, né? O Homero Marques veio do TCE. Foi servidor de carreira e era daqueles cricas, assim, chatos, que iam atrás, queria tomada de contas para tudo. Direito dele, dever dele, aliás, inclusive, como em sendo, à época, um servidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Não vai dar em nada. Obrigado pela audiência, o deputado Homero Marques. Mas que a proposta é boa, é. Pela primeira vez, ele foi coerente com o seu discurso dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Mas a turma não gosta dele. Ele é aquele piá da sala, aquele gurizinho da sala, aquele moleque da sala que atormenta a vida de todo mundo e ninguém gosta. Só chama ele para jogar bola para completar o time. Senão não entra. Ou aquela menina chata da sala que ninguém quer. Só chama ela quando o trabalho vale bastante nota. Aí você precisa porque ela é a mais inteligente da sala. Só. Se não, pode esquecer. O deputado Homero Marques, se não diminuir o ritmo, sabe que vai ter uma reeleição difícil porque ele foi rejeitado pelo mundo da política. Rejeitado. Completamente. E aí, meu amigo, vai ter o que para apresentar? Discurso. Por isso que ele joga com o discurso. 11h15.